Me chamo Eric Vanzer, sou baterista há um pouco mais de 20 anos. Vou apresentar para vocês aqui algumas técnicas de marcação no chimbal, mas você pode ampliar essa ideia pela sua bateria. Vai ser legal. Primeiramente vou ensinar vocês a como pegar na baqueta. Isso é muito importante. Pense que a baqueta ela pode ser dividida em 3 partes. E é interessante que você identifique a melhor forma possível de você poder pegar nela. Porque se você pegar muito por meio ou muito para trás, você vai fazer muito esforço para poder obter o máximo da técnica possível. Então se você dividir aqui, exatamente como está essa linha aqui, se você dividir ela em 3 partes, você procurar pegar logo no início da terceira parte, onde você tem um melhor equilíbrio da sua baqueta. Então na aplicação na caixa, você consegue ver isso perfeitamente pelo rebote que ela te dá. E a ideia da técnica é essa mesmo, é você aproveitar o rebote o máximo possível para economizar o esforço, levando em consideração o tipo de música que você vai tocar ou a técnica que você vai tocar. Então, o rebote é muito importante. E identificar primeiramente como se pegar na baqueta é fundamental. Usando essa linha de raciocínio, a terceira parte logo no início, você consegue pegar na baqueta e identificar no praticável. Você consegue perceber que você tem um rebote. Se eu pegar no meio, o esforço vai ser muito maior de eu procurar ter a primeira nota. Se eu pegar muito atrás, eu vou precisar de um esforço muito maior. Imagina que se você estiver tocando muitas outras músicas, um repertório muito longo, ou nunca se sabe como a sua bateria vai estar microfonada, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Você pegar de uma forma mais ergonômica possível, e a postura, e a forma que você vai pegar nessa baqueta. Então, você consegue ter um rebote mais controlado possível. Isso faz parte da técnica da bateria, na bateria e da baqueta também. Pegando na metade. E tem outra forma também que vocês precisam entender. A forma com que você vai pegar a sua baqueta. Se você prender muito, você não tem rebote nenhum. O esforço é muito grande. Você vai usar músculos e na metade do seu show ou da sua apresentação você vai precisar estar sempre dando esse mesmo esforço para poder conduzir. Não que seja errado, mas se você quer economizar um pouco mais de força, por que não usar a técnica mais certa possível? Então você vai procurar pegar com uma pinça no início da terceira parte e fazer um movimento conjunto. Antes de mais nada, você precisa perceber o retorno que a sua baqueta vai dar. Você precisa perceber para ter o tato e o controle com a sua marcação. Após perceber esse seu controle, você pode daí, desse princípio, partir para o entendimento dos tipos de técnicas a ser usada no contratempo. Não necessariamente só no contratempo, mas você pode usar na condução, atacar num prato, ou nos tambores. Aí vai da sua criatividade mesmo, como você vai criar. Mas, usualmente, vamos começar no chimbal, onde a maior parte começa o seu estudo dirigido pelo chimbal. Mas você não fique só com o seu conhecimento fechado somente, que é no chimbal que se deve fazer as coisas, mas ampliar o seu conhecimento por todo o kit da sua bateria. Se você tem 2 tambores, vai usar os 2 tambores. Se você tem 3 tambores, 3 tambores. O surdo, também importantíssimo. E não somente uma técnica da marcação no contratempo, mas também a sua levada no seu tambor, que você vai aproveitar esse retorno do tambor, retorno dos pratos, levando em consideração que pratos têm um tipo de reverberação diferente dos tambores. Então o esforço é diferente de você bater num tambor e esperar o retorno dele, como bater num prato ou numa condução e esperar o retorno dele. Então a técnica de você ter o controle, a pegada correta na bateria, na baqueta, a pegada correta é fundamental. E o seu estudo, a partir disso, você aprofunda isso para poder perceber isso e na hora de estar fazendo um tipo de aplicação na sua bateria, você poder dar o golpe certeiro e economizar o esforço necessário, levando em consideração aquilo que a gente falou do início dos pontos. Pegando a sua baqueta, aproveitando o esforço e a aplicação da técnica correta para um tipo de música correta. Vamos lá? Vamos procurar passar agora a respeito da manulação. A manulação nada mais é do que você ter a técnica correta, o tipo de música que você vai aplicar a sua técnica de marcação
e você poder aplicar essa manulação. Você tem que levar em consideração, cara, que tudo que você fizer com a mão direita, você precisa fazer com a mão esquerda. A bateria não tem muito de você ser destro ou você ser canhoto, você precisa ter uma ambidestria, vamos dizer assim, mesmo que você não seja um ambidestro. Mas você precisa ter esse domínio. Porque quando você está fazendo uma condução em qualquer outra peça da sua bateria, você precisa ter essa mão livre e o raciocínio rápido para você poder aplicar um tipo de técnica com a mão esquerda. Então você precisa estar, sim, caminhando o mais próximo possível da mão, digamos assim, a mais fraca, da mão que você tem mais apto em poder fazer a levada na sua bateria. Então a mão esquerda ela precisa estar tão bom quanto a direita. Tem que treinar pra caramba a mão esquerda para poder estar mais próximo da direita. Eu confesso para você que andei treinando um pouco, mas fui corrigindo ao longo do tempo esse tipo de treinamento com a mão esquerda para poder estar bem próximo. E você nota, cara, no ajuste fino, quando você vai tocar, você nota que tem uma acentuação um pouco diferente, e isso faz toda a diferença, cara. Principalmente quando se toca, fazendo uma marcação. Então quando você está tocando a sua bateria, a manulação ela é importantíssima, cara. Você ter o domínio exatamente da técnica com as duas mãos, que você pode fazer até uma dupla levada com a bateria, né? Ou uma levada onde você tem uma diferença de notas e condução diferente. Eu posso estar numa velocidade bem mais rápida aqui, como uma semicolcheia, e fazendo uma levada em colcheia aqui, né? Aplicando aqui na sua caixa, né? Então a manulação é importantíssima. Então, a princípio, você levando em consideração o que seria esse conceito, é você procurar a forma certa, a técnica certa, você aplicar em ambas as mãos. Então, se há uma marcação, a gente poderia falar com a marcação mais simples, né? A marcação mais simples, tocada, são vários tipos. Você pode fazer uma levada com os dedos, conhecida como controle com dedos, no bom e velho português, né? Finger control. Ela consiste em fazer essa levada e com movimento conjunto tanto dos dedos e quanto ao aproveitamento da força e o rebote que você vai ter, né? Você precisa também levar em consideração e entender que a baqueta você consegue tirar sons diferentes, né? Isso faz todo sentido quando você quer fazer uma aplicação da técnica acerca da dinâmica do som que você vai fazer. A dinâmica você vai compreender da seguinte forma: se eu tocar com a ponta, eu vou ter um retorno de acordo com a peça que eu estiver tocando. Se eu tocar com o pescoço da baqueta, eu vou ter um outro tipo de retorno, porque ele é mais firme, e dependendo do prato que você estiver tocando ou das peças, vai ter um retorno bem diferente, ou seja, a reverberação daquele tipo de peça, daquele metal onde você vai estar tocando. O ombro da baqueta já tem um som mais agressivo, você vai buscar um som mais agressivo, um retorno bem espesso, uma abertura maior do som. Então, isso tudo leva em consideração na hora de você ter a concepção da manulação e como você vai tocar, com a ponta, com o pescoço ou com o ombro. Eu costumo tocar com a ponta da baqueta. Você tem um som bem mais limpo, não significa dizer que os outros são sujos, mas é um som bem mais limpo, um controle já dinâmico do som que eu faço. Então, a marcação sendo feita com a ponta, depende do que a música pede também. A marcação sendo feita com a ponta vai exigir um ângulo do meu braço, levando em consideração a altura da sua caixa e o contratempo. Então eu vou levar o ângulo que você poder tocar, para você ter um máximo de conforto em aplicar todas as suas técnicas. E esse ângulo, aproveitar a distância da baqueta. Símbolo, coisa simples. Precisa treinar coisas simples. Aqui é só controle com o pulso. Ainda não estou fazendo controle com os dedos. Lembre-se que a gente precisa não só fazer com a direita, como com a esquerda também. Tudo que eu fizer com a direita, eu preciso fazer com a esquerda. Símbolos. Com o pulso. Só com o pulso. Agora eu preciso passar um conteúdo onde as técnicas que você vai usar para fazer a sua marcação. Começar de algo bem básico, bem simples, e
tem um tipo que eu gosto bastante, usei bastante, influenciado por um grande baterista das antigas, como o Mark Ramone. Ele usava basicamente esse tipo de técnica, que era o finger control. É um controle da marcação feita com os dedos. E ele usava mais ou menos uma receita de bolo. As músicas muito velozes, em semicolcheia, ele estava preso no contratempo, né, mais ou menos com o pescoço da baqueta. O contratempo ele tinha uma abertura mais ou menos agradável, porque ele tocava muitas músicas, então tinha que ter uma economia desses movimentos. Finger control nada mais é do que esse controle. Então você precisa ter o controle dessa marcação com os dedos, associado com o pulso, o retorno que a baqueta vai te dar, o retorno que o rebote te ajuda, para você ter o máximo de tranquilidade, firmeza e economizar o seu esforço também, sabe quantas músicas você vai tocar. Começar com a mão direita, com a mão esquerda, você precisa treinar, levando em consideração que a marcação você vai fazendo suas peças. Bem lento. Precisa perceber o retorno que a baqueta está te dando, o esforço que você precisa fazer, levando em consideração que esse tipo de marcação aqui em específico, você vai fazer uma nota por tempo. Então se a música for muito rápida, vai ser uma nota por tempo. Quanto mais rápido, mais notas, e você vai ter que sustentar isso por um longo tempo, não sabe uma música. Treina com a mão esquerda também. Vamos acelerar um pouquinho com a mão direita. Vou botar um pouquinho mais devagar para poder perceber a dinâmica do som. Aqui tem um grande aproveitamento do rebote que a baqueta me dá. Eu tenho que aproveitar isso e perceber isso para dar continuidade com as minhas marcações. Lembre-se que a ideia também é economizar esforço, né? Não esquece que você precisa também praticar com a mão esquerda. Lembre-se que você precisa igualar as duas mãos com o intuito de ter um som limpo. Você pode fazer uma marcação simultânea, então essa esquerda não pode estar cega, ela tem que estar tão forte quanto a direita. Começa devagar, cara, não adianta você querer acelerar e ver aquele músico que já toca super veloz. O cara treinou pra caramba, bicho. Até ele chegar onde ele chegou, foi muito treino, muito sofrimento, muito suor. E agora chegou a sua vez, cara. Mas para você chegar até onde ele está agora, precisa treinar muito. E é devagar, cara, não adianta. Não tenta acelerar não, vai devagar mesmo. Sempre começa devagar. Começa com a sua mão lá e esquece da vida, bicho. Às vezes você pode, sei lá, vai apertar um parafuso do seu carro, mas fica ali, ó, marcando. É o jeito, cara, não tem jeito. Treina. Vamos tentar igualar isso tudo agora? Só que tentar dar uma dinâmica. Você vai entender. Eu vou fazer as marcações para a direita, um tempo forte na esquerda e vou inverter isso. Vou começar com a direita, hein?
perceber que tanto a mão direita quanto a mão esquerda, elas precisam estar num nível assim bem interessante. Na hora de você tocar e passar essa ideia da técnica que você está tocando para as pessoas precisam, mesmo que ela não compreenda a bateria, o seu instrumento, mas você precisa transmitir a ideia bem limpa. Então a ideia de você treinar a manulação, tanto com a mão direita quanto a esquerda, né, é você tentar limpar o máximo do som, e não importa se sua bateria está muito microfonada ou pouco microfonada, se sua bateria é ruim ou se ela não é, não importa. A forma que você vai tocar na sua bateria, ela tem que ser a mesma, cara. Você tem que entregar esse som bem tocado para as pessoas. E se você tiver a necessidade de tocar com a mão esquerda, você vai tocar, porque você treinou tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Tem a mesma manulação, a mesma forma, o mesmo golpe, acentuar quando for necessário, usar a técnica de acordo com o tipo de música que você vai tocar, né? A ponta da baqueta, o pescoço da baqueta ou o ombro da baqueta. Não importa. O importante é que você encontre, você identifique bem a técnica e do tipo de música que você vai tocar, e você toque e faça ela bem feita, entregar para as pessoas uma qualidade bacana, audível, botar na sua cabeça, cara. Se você domina bem a técnica, não precisa ser muito veloz, muito rápido. Se você sonha ser um baterista de apresentação, aí sim, cara, tu vai ter que comer isso aqui com farinha. Mas na hora de tocar, você precisa compreender. E vamos procurar treinar bastante, devagarzinho, a manulação correta. O que eu faço com a direita, eu preciso fazer com a esquerda, né? O mesmo tipo de som, o golpe, a velocidade, com a ponta, com o ombro, com o pescoço, tanto faz. Mas você precisa entregar esse som bacana para as pessoas e treinar, cara, treinar. Vou fazer com a direita, vou fazer com a esquerda. Existe também uma plasticidade, de repente você domina também com as duas mãos, então na hora de tocar tem aquela plasticidade de você entregar um som bacana para as pessoas, aquelas firulas, né, que você vê. Ah, não é coisa de circo, cara, mas pô, se o cara domina uma bateria legal, ele vai fazer um som, de repente ele tocando com a mão esquerda, ele pode ir lá brincar e as pessoas ficam super satisfeitas, cara, em ver isso, ainda mais quando você se identifica com o seu músico, né, cara? Você acha legal, pô, o cara tá tocando, tá dando tudo aquilo que ele tem para as pessoas, e como ele treina tanto com a direita quanto com a esquerda, ele consegue perfeitamente fazer uma levada e brincar com as pessoas, e isso é super bacana. Seguindo a ideia das técnicas, vou falar uma conhecida que eu uso bastante, além do controle com dedos, associado ao pulso, tudo tem que levar em consideração. Depende de como você toca essa bateria, cara, não tem jeito. Tem cara que gosta de tocar e apresentar mais plasticidade, então ele vai ter mais pulso, mas isso tudo é beleza. Mas, pô, depende do tipo de música que você toca, então você vai associar todas essas técnicas que tu tá ouvindo aí, essas ideias, e vai procurar adaptar o seu som, mas não significa dizer que você só vai fazer isso. Tem aquilo que você tem a maior afinidade, outras técnicas que você gosta, outras técnicas que é mais firula, o cara precisa botar pulso, precisa botar mais braço, mas isso tudo é pela beleza, pela arte que o cara está apresentando, né? E a empolgação também, quando o cara tem uma empolgação legal, tem uma música super legal que mexe com ele, que mexe com as pessoas, aí ele bota um pouquinho mais, sai um pouquinho daquelas técnicas onde ele tenta aproveitar o máximo dos movimentos e bota um pouco mais de energia. Essa técnica aqui em específico, ela aproveita muito dos movimentos. Essa técnica é conhecida como down-up, para baixo e para cima. Então, como já dito logo no início, de acordo com o que você toca, eu vou apresentar ela com a ponta da baqueta e vocês precisam perceber bastante, ter a plena percepção do retorno que essa baqueta dá para você poder aproveitar os movimentos, que é praticamente um movimento e você tira duas notas com ele. Mas na grande verdade você faz dois movimentos porque o pulso está associado a isso. Mas é uma economia de movimentos, né? Então, perceba, vou procurar exagerar um pouco do movimento, mas só por uma questão de percepção. Na hora de você for tocar, você não vai usar esse movimento exagerado, né? Você vai ter que procurar encurtar um pouco mais esse movimento para tocar, e quanto mais encurtado, quanto mais cômodo para você, melhor. Então, para baixo, eu estou com a baqueta aqui normal, para baixo, movimento de pulso, associado a como você pega essa baqueta, estou segurando aqui com os dedos, logo como no início dito, logo no início da terceira parte da baqueta. Eu procurei esse equilíbrio, foi uma forma cômoda. Aí você procura da melhor forma possível, mas leve em consideração a terceira parte que você divide a sua baqueta. Então, vou associar pulso, logo de início, baqueta vai para cima,
Procure perceber bem isso, cara. Procure perceber bem, que quanto mais você percebe esse retorno, melhor você aproveita a técnica. Quando eu faço esse movimento, ela naturalmente sobe. Então você não prende ela na sua mão, senão você não vai aproveitar em nada da técnica. Agora está aí a segunda parte, que você vai poder compreender como funciona para baixo e para cima. Vamos acelerar um pouquinho mais? Só que eu não vou procurar exagerar tanto. Você vai conseguir entender melhor como que funciona. Perceba que eu estou associando dedo, que é o controle com dedos, logo no início, dedo, pulso, retorno da baqueta e para baixo e para cima. Praticamente eu me preocupo mais em descer o movimento porque ele já está voltando. Então eu associo esse movimento de estar retornando da baqueta com o movimento de pulso. Então você precisa ter uma flexibilidade do teu pulso, você não pode procurar estar tão firme, tão preso, senão você não consegue identificar a hora correta disso. Ao longo do tempo, você não vai ficar pensando qual é a hora correta de eu aproveitar esse movimento. Ele já fica no automático, porque você já consegue perceber, você tem um tato legal dessa técnica. Então, ponta da baqueta, controle com dedos, movimento do pulso, aproveitamento do rebote, para baixo e para cima. Começa devagar, mas treina e vai acelerando conforme a necessidade, né? Então, ou bota tudo junto. Quando você treina as duas mãos ao mesmo tempo, parece um troço meio grotesco, mas não é não. O seu cérebro já começa a tentar corrigir o movimento que está meio manco de uma das mãos, ele passa a querer copiar o outro, aí você vai mesmo, pega essa carona e começa a copiar a outra mão que tem a melhor afinidade com aquele tipo de movimento, aí você acaba deixando as duas bem equalizadas, bem padrão. Então essa técnica aqui é a técnica para baixo e para cima. Bacana, é o que eu mais uso. Tomando carona do movimento anterior, da técnica anterior, que é aquele movimento para baixo e para cima, tomando carona nisso, vou falar sobre um músico das antigas, né, cara? 1878 a 1960, Sanford Meyer. Ele iniciou a sua vida musical no piano. Logo após se identificou com o rudimentar som da bateria. Levando em consideração os sons que como eram sendo feitas na caixa, isso no período de guerra civil dos Estados Unidos, levando em consideração isso, esse tipo de som que eles faziam específico, que não tinha nada de fácil aquilo, né? Eram caixas robustas, um couro grosso, as baquetas são bem fortes, robustas, marcando aqueles músicos marcando a marcha, né? Ele levando em consideração isso, ele desenvolveu um método onde pudesse aproveitar no máximo o esforço desse tipo de marcação, né? Então, levando em consideração isso, ele criou um método chamado como método Meyer, ou técnica Meyer. Ele consiste em 3 movimentos, cara. E esses 3 movimentos, vou procurar fazer ele de forma assim bem exagerada, mas é por uma questão mesmo de poder visualizar bem como isso funciona de fato. Ele vai levar esse movimento, ou seja, você precisa entender o retorno da baqueta. Ele tem um tapzinho que é bem diferente das notas fantasma. O tap é uma nota que aparece um pouco, ela é mais audível, ela não é uma nota tão baixinha. Então ele tem um tap e aproveita o retorno da baqueta. Então vamos fazer um movimento aqui bem exagerado aqui para poder perceber como isso funciona de fato. Mas você não vai fazer isso na hora que estiver tocando.
É só para você poder compreender melhor como isso aqui funciona na prática, né, cara? Então, primeiro eu vou perceber isso da seguinte forma. Para baixo, a baqueta, quando eu faço esse movimento para baixo, a baqueta ela vai retornar. Eu preciso fazer o tapping, mas por enquanto minha mão continua no mesmo lugar. Eu não fiz nenhum tipo de movimento. Então, para baixo, tap, subiu. Para baixo, tap, subiu. E subiu. Esse é o movimento Moller, a técnica. Agora, como é que vamos aplicar isso? Como é que isso aparece? Isso é tão interessante, essa técnica Moller, porque ela é um som que dá um pouco mais de swing, dá uma característica um pouco mais diferenciada nas músicas, né? Ele tem um swing, tem uma marcação mais interessante. Ela tem algumas certas acentuações, mas isso também não é regra, isso depende do tipo de música que você for tocar para poder dar uma característica bem legal. Então como é que eu vou aplicar isso? Como é que eu vou demonstrar isso? Uma vez que você identificou como é que é o movimento, vamos procurar ver isso. Como é que eu boto esse diabo na música, pô? Como é que a mão de esquerda vai entrar nisso? Essa técnica ela é tão cômoda, cara. Minha mão praticamente fica voando aqui, a baqueta fica fazendo o movimento sozinho. Mas isso é a questão de percepção. Ao longo do tempo você vai dando ajuste fino para poder deixá-la mais desenhadinha possível e poder aplicá-la legal. Mas ela tem um swing legal, ela tem um swing bem bacana. Diferentemente de você estudar somente um tipo de técnica, uma levada só, né? Só porque você toca um tipo de música, mas você precisa entender, porque é bacana você poder apimentar um pouco do som, independente do som que você faça, com técnicas diferentes. Então é super bacana você poder, pelo menos, ter afinidade, ter o conhecimento e saber que ela existe, principalmente, né? Técnica Moller. Agora, para finalizar, apresentar mais um tipo de técnica também. Elas são usadas por alguns bateristas no samba, onde a marcação é bem veloz, né? Na verdade, de acordo com o compasso, que isso varia bastante, mas ele é usado também no samba, né, cara? Conhecido como push and pull. É exatamente isso, puxa e empurra. Então você precisa, antes de mais nada, conhecer onde está a parte mais confortável da sua baqueta, como eu já disse várias vezes, e ter a forma com que você segura nela. Você precisa ter um controle, uma suavidade, não pode ser firme, não pode ser preso, senão a técnica não aparece em nada. Levando em consideração que depende do tipo de música que você vai tocar, de repente ela não seja a melhor técnica que você vai aplicar para poder tocar notas velozes. De repente uma dupla condução de marcação fica muito mais fácil, ou até mais plástico. Mas eu confesso para vocês que eu não uso muito dessa técnica não. Mas eu conheço, eu achei super interessante ter afinidade referente a isso. Conhece push pull? Sim, conheço, sei como aplica. Então, no movimento da baqueta, se vai fazer um movimento de pinça nela, é exatamente isso. Você vai fazer esse movimento para baixo para cima, para baixo para cima. Vou demonstrar aqui na baqueta que você consegue tentar ver o mais fácil possível. Para baixo, pulso, pinça e os dedos posicionados para cima. Aplicar aqui no pad para ver como é que fica isso, né? Como já dito, para baixo para cima. Ele é bem parecido com aquela técnica logo inicial, só que ela não tem tanto pulso, ela é mais pinça mesmo, né? Você vai usar e ele vai dar um som bem suave, ele é bacana, se você fizer a aplicação dele no condução, então você tem um som bem suave, bem bacana. Puxa e pull. Só movimento de pinça com os dedos. Puxa e pull, bem bacana.
Como é que eu posso agora tentar juntar as técnicas diferentes? Porque você tem várias técnicas, eu disse várias técnicas para você, e se de repente quisesse usar várias delas, para poder dar um som um pouco mais apimentado, mais swingado no som que você faz. Não importa o som que você faça, pode ser punk rock, hardcore, heavy metal, samba, qualquer coisa, cara. Você pode usar essas técnicas agora que eu apresentei para você, para de repente apimentar mais o seu som. Então, um som qualquer aqui que eu posso mostrar para vocês, usando o controle de dedos, né? Que é o down up. Vamos para dentro. Agora, só o controle de dedos, sem esse tipo de técnica aqui, você vai ter um som mais retilíneo, com pouca variação. Bora apimentar. Dedos, para baixo, para cima, muda, controle de dedos, para baixo, para cima, muda. Depois de ter essas posições de técnicas, eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês a respeito dessas informações. E mais para frente que vocês possam usar mais isso aqui um pouco para aprimorar uma determinada técnica. Você vai ver que isso daqui é muito mais usual do que se imagina. Quando você vai fazer uma dupla condução ou uma virada da bateria usando grooves, você vai ver que essas técnicas que você começar de forma um single, né, da forma mais básica possível, você vai ver que isso daqui faz mais sentido tocar na sua bateria do que se imagina. Não somente nas marcações. Mas as marcações, como eu pude demonstrar para vocês, foi mais ou menos o foco da ideia, porque com as marcações eu consigo mostrar melhor para vocês como é feito com a mão só. Agora, se você usar a mesma ideia com a mão direita e ter essa dupla condução com as duas mãos, você vai conseguir fazer N tipos de sons, né? Aí você vai usar essas técnicas, em específico a base delas, para poder ampliar o seu conhecimento para todo tipo de técnicas que se conhece, principalmente hoje rudimentares, que usam bastante desse tipo de conhecimento aqui para se tocar. Os conhecimentos rudimentares eles são os mais básicos possíveis, inclusive desde que sai a maior parte dos grooves, que dá toda aquela beleza que você acha assim, pô, esse é um som impossível. Na verdade é uma distribuição de notas na sua bateria. Então conhecer a técnica, conhecer bem a sua bateria, a forma com que você coloca ela, e ter esse tato por todo o seu kit, do seu instrumento, é que vai fazer toda a diferença. É essas técnicas de marcação, feita no chimbal, condução, tambores, não importa. Qualquer tipo de peça que você tenha na sua bateria. Isso faz toda a diferença. Então, a partir disso, da forma mais simples possível, você começa a estudar bastante e depois você começa a ampliar a ideia pela bateria, cara. A bateria ela tem uma liberdade muito grande de você pegar todo esse conteúdo e poder aplicar nela. Não existe muito disso de não se pode fazer na bateria. A grande questão é, você conhece a técnica e por meio dela você começa a andar pelos meios musicais. Mas você tem uma base, que é a base técnica. Agora, como você vai usar isso, vai muito da sua criatividade, cara. Então, você tem aqui, quer apimentar um som, tem uma determinada técnica para isso. Qual é o som que você vai tocar? Qual é o tipo de marcação que vai se fazer? Então você tem toda a liberdade, cara, para usar. E eu espero que esse conhecimento tenha sido uma grande base para vocês ampliarem bastante e serem futuros músicos excepcionais. Um forte abraço.